Um general treinado por Moscou agora comanda um maior bombardeio contra a Rússia. Parece roteiro de filme, mas é a realidade brutal da guerra na Ucrânia. A ironia do destino se desenrola nos céus, com mísseis e drones atingindo alvos estratégicos em solo russo. Oleksandr Syrskyi, um ex-aliado do Kremlin, tornou-se a maior dor de cabeça de Putin. Sua ascensão revela uma teia de traições, lealdades e poder. A história dele é a chave para entender o que realmente está acontecendo nos bastidores deste conflito que ninguém esperava. Neste vídeo, vamos mergulhar na mente deste estrategista. Como ele planeja seus ataques? Que armas secretas ele possui? E qual é a verdadeira chance da Ucrânia virar o jogo? As respostas são mais surpreendentes e perturbadoras do que a mídia tradicional ousa admitir. Prepare-se para uma jornada por dentro da guerra, com informações que não aparecem nos jornais. Vamos revelar os segredos, as táticas e as conspirações que definem o futuro da Europa. O que você vai ver aqui pode mudar sua percepção sobre tudo. Enquanto sigo com a matéria, me fala com toda sinceridade se você acredita que a Ucrânia tem alguma chance de vencer a guerra com a ajuda da OTAN, caso o plano de paz não vá para frente. Aliás, você acredita mesmo que existe chances de um plano que deixe Ucrânia e Rússia satisfeitos? Deixe sua opinião nos comentários, sem medo de censura. Lembrando que essa matéria foi baseada nas notícias do Sky News, The New York Times, BBC, The Guardian, Al Jazeera, Sputnik, RT News e Telegram. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Se você estiver vendo a sua TV, é só apontar o celular para o QR Code aqui do lado. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curte muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. Para entender o presente, precisamos voltar ao passado. Oleksandr Syrskyi nasceu em 1965, na região de Vladimir, então parte da União Soviética. Um homem moldado pelo sistema que hoje ele combate ferozmente, uma contradição viva no campo de batalha. Sua formação militar de elite aconteceu na Moscow Higher Military Command School, uma das principais instituições da União Soviética. Ele era um produto do Kremlin, treinado para defender os interesses soviéticos. Ninguém imaginava que um dia ele se tornaria o inimigo número 1. Com a independência da Ucrânia em 1991, Syrskyi enfrentou um dilema: voltar para a Rússia ou construir uma nova vida. Ele escolheu ficar, integrando o recém-formado exército ucraniano, uma decisão que selaria seu destino para sempre. Durante o governo pró-Kremlin de Viktor Yanukovych, entre 2010 e 2014, Syrskyi já ocupava posições importantes. Ele era um oficial técnico, não um político, mas sua presença no alto comando mostrava a complexidade das alianças da época. Mas o que aconteceu em 2014 que transformou este oficial técnico em um fervoroso defensor da Ucrânia? A resposta está na anexação da Crimeia e na guerra em Donbas, um ponto de virada que redefiniu lealdades e criou um herói improvável. Quando a Rússia agiu, Syrskyi não hesitou. Ele se posicionou firmemente ao lado da Ucrânia, liderando operações contra separatistas apoiados por Moscou. Sua experiência soviética foi usada contra seus antigos mestres, uma reviravolta que poucos analistas previram na época.
Sua liderança na defesa de Kiev, em 2022, foi decisiva. Ele coordenou a criação de zonas defensivas, o reposicionamento de unidades e a destruição de rotas-chave. A capital não caiu por causa de sua estratégia genial e implacável. Depois veio a contraofensiva de Kharkiv, uma das maiores vitórias da Ucrânia. Syrskyi liderou uma operação surpresa que retomou milhares de quilômetros de território. Por esses feitos, ele recebeu o título de Herói da Ucrânia, a mais alta condecoração militar do país. O homem que um dia serviu a Moscou agora era o símbolo da resistência ucraniana. Uma transformação completa, forjada no calor da batalha mais brutal. Mas como exatamente um único homem conseguiu reorganizar um exército e impor perdas tão substanciais à segunda maior potência militar do mundo? A resposta não está apenas em sua genialidade, mas em algo que a Ucrânia desenvolveu em segredo, um novo arsenal. Em agosto de 2025, a Ucrânia revelou uma arma que mudou as regras do jogo, o míssil Flamingo. Um projeto secreto que pegou a inteligência russa de surpresa e deu a Kyiv uma nova e poderosa ferramenta de dissuasão. Com um alcance declarado de 3.000 quilômetros e uma ogiva de mais de 1.000 quilos, o Flamingo é um monstro. Ele pode atingir alvos profundos em território russo, muito além do que qualquer outra arma que a Ucrânia possuía até então. Para colocar em perspectiva, o famoso Tomahawk americano tem um alcance de cerca de 1.600 quilômetros. O Storm Shadow, franco-britânico, não passa de 550. O Flamingo, se operacional, coloca a Ucrânia em outro patamar estratégico, quase inacreditável. A produção em série já teria começado, com fontes falando em 210 unidades por mês. Se esses números forem reais, a Ucrânia tem em mãos a capacidade de sustentar uma campanha de bombardeio de longo prazo contra a infraestrutura militar e logística russa. Mas ter a arma é apenas metade da batalha. A outra metade é saber usá-la. E é aqui que a estratégia de Syrskyi se conecta com o poder do Flamingo. Mas o que mais a Ucrânia tem em seu arsenal que ninguém está comentando? Além do Flamingo, a Ucrânia aprimorou o R-360 Neptune. Originalmente um míssil antinavio, foi adaptado para ataques terrestres com alcance de até 1.000 quilômetros. Uma arma versátil que já provou seu valor ao afundar o cruzador russo Moskva, um golpe humilhante. Sistemas de artilharia de precisão como o HIMARS, fornecidos pela Aliança Ocidental, complementam o arsenal. Eles são usados para atingir concentrações de tropas, depósitos de munição e centros de comando com precisão cirúrgica, causando o máximo de dano com o mínimo de recursos. E não podemos esquecer dos drones. A Ucrânia se tornou uma verdadeira fábrica de drones, produzindo desde pequenos FPVs, kamikaze, até drones navais que forçaram a frota russa a recuar no Mar Negro. Uma guerra tecnológica onde a criatividade supera a força bruta. Essas armas, combinadas com inteligência ocidental de satélites e sinais, permitem à Ucrânia explorar as fraquezas russas. Cada ataque é planejado para desgastar a logística e reduzir a vantagem numérica do adversário. Uma estratégia de 1000 cortes que está sangrando o urso russo. Com um arsenal tão diverso e um comandante como Syrskyi, a balança de poder parece estar mudando. Mas será que a Rússia está parada assistindo a tudo isso? A resposta é não, e o que eles estão fazendo é ainda mais assustador.
A Rússia responde com números brutos: centenas de milhares de soldados mobilizáveis, um gigantesco parque de blindados, mesmo que antigos, e uma produção industrial adaptada para a guerra. Em uma luta de desgaste, a vantagem matemática ainda está do lado de Moscou, inegavelmente. Apesar das sanções, a indústria de defesa russa continua produzindo tanques como o T-90M e modernizando os antigos T-72. Eles têm um estoque quase inesgotável de artilharia, como os sistemas Grad e Smerch, capazes de saturar qualquer linha de defesa com poder de fogo. No ar, a vantagem russa é clara: mais aviões, helicópteros e mísseis ar-terra. Seus sistemas de defesa aérea, como o S-400, criam uma barreira quase impenetrável. A Ucrânia não tem superioridade aérea e precisa lutar por cada centímetro do céu. A Rússia também evoluiu na guerra de drones, usa os Shahed iranianos em massa e desenvolveu seus próprios sistemas, além de uma poderosa capacidade de guerra eletrônica para bloquear os drones ucranianos. A batalha tecnológica é travada nos dois lados, com igual ferocidade. Então, temos um impasse. De um lado, a precisão e a criatividade ucraniana. Do outro, a massa e a força bruta russa. A principal fraqueza russa são as perdas catastróficas. Mais de 4.000 tanques e 8.000 veículos blindados destruídos, segundo fontes de código aberto. São números que nenhuma economia pode sustentar para sempre, não importa o quão grande seja o seu estoque inicial. A Ucrânia, por outro lado, sofre com a falta de mão de obra. A população é menor e o desgaste de anos de guerra é visível. A mobilização se tornou um tema sensível e repor as baixas no mesmo ritmo da Rússia é impossível. O apoio ocidental também não é garantido. Nos Estados Unidos, figuras como Donald Trump Jr. questionam o financiamento indefinido da guerra. Na Europa, países como a Hungria recusam ampliar a ajuda militar, defendendo a diplomacia. A Rússia sabe disso e joga com a paciência do Ocidente. Enquanto a Ucrânia depende de remessas de armas, a Rússia aposta que pode simplesmente esperar até que o apoio acabe. Uma estratégia fria, cínica, mas que pode funcionar a longo prazo. É neste cenário de incertezas que a figura de Syrskyi se torna ainda mais crucial. Ele não está apenas lutando uma guerra no campo de batalha, mas também uma guerra contra o relógio. Mas como ele planeja vencer? A primeira tarefa de Syrskyi é transformar quantidade limitada em efeito máximo. Cada míssil Flamingo, cada projétil de HIMARS é valioso. Ele precisa escolher alvos críticos que causem o maior dano possível à máquina de guerra russa, como depósitos de munição e centros de comando. Quando um desses ataques de precisão acerta o alvo, a Ucrânia compra tempo. A pressão na linha de frente diminui, a logística russa é interrompida e o moral das tropas inimigas é abalado. Cada ataque bem-sucedido é uma pequena vitória na guerra de desgaste. Sua segunda tarefa é reduzir a vantagem numérica russa com desgaste inteligente, usar drones e artilharia para destruir colunas de blindados antes que cheguem ao fronte, forçar a Rússia a gastar recursos enormes para cada metro de avanço, tornando a guerra insustentável para Moscou. A terceira e mais delicada tarefa é manter a coesão interna. Existem críticas ao seu estilo de comando, acusado por alguns de ser soviético e custoso em vidas. Ele precisa equilibrar a agressividade tática com a preservação de suas tropas, um desafio monumental. Ele é o arquiteto que integra as armas ocidentais com as nacionais, o cérebro que planeja os golpes inesperados. Tudo passa por sua mesa, mas mesmo o melhor estrategista do mundo pode lutar contra a matemática da guerra?
O sucesso de Syrskyi é inegável. Sob sua direção, as forças ucranianas aprimoraram a integração entre drones, artilharia e inteligência. Os ataques se tornaram mais precisos, mais letais. Ele transformou o exército ucraniano em uma força moderna e adaptável, capaz de surpreender. O uso massivo de pequenas unidades móveis é outra de suas marcas registradas. Elas são capazes de explorar falhas nas linhas russas, realizar ataques rápidos e recuar antes que o inimigo possa reagir. É a guerra de guerrilha do século XXI. A coordenação com os aliados ocidentais também melhorou sob seu comando. O fluxo de informações e o uso de sistemas avançados se tornaram mais eficazes. A Ucrânia não está mais lutando sozinha, tem o apoio tecnológico das maiores potências do mundo. A reorganização das reservas permitiu ataques coordenados em múltiplos eixos, confundindo o comando russo e forçando-o a dispersar suas forças. Syrskyi joga um xadrez complexo em uma escala continental, movendo peças com precisão e audácia, sempre pensando vários movimentos à frente. Mas enquanto Syrskyi move suas peças no tabuleiro, diplomatas movem as suas em outro, e as notícias que chegam dos bastidores indicam que o fim do jogo pode estar mais próximo do que imaginamos, ou talvez seja apenas mais uma ilusão. Então, quais são as chances reais? Uma vitória total da Ucrânia, com a recuperação de todo o território, é extremamente difícil. Exigiria um colapso logístico russo e um fluxo contínuo e maciço de armas ocidentais, algo que não é garantido de forma alguma. Uma derrota total da Ucrânia também parece improvável no cenário atual. A defesa já se mostrou resiliente e o apoio ocidental, até agora, tem sido suficiente para evitar um colapso completo. A Ucrânia pode se curvar, mas não irá quebrar facilmente. O cenário mais realista, e o que poucos têm coragem de admitir, é uma longa e sangrenta guerra de desgaste. Um conflito onde a Ucrânia usa sua tecnologia para infligir dor e a Rússia usa sua massa para absorver o dano, esperando o inimigo cansar. Neste cenário, o fator político se torna tão importante quanto o militar. A opinião pública no Ocidente, as sanções contra a Rússia, a estabilidade econômica de ambos os lados. A guerra será vencida tanto em Washington e Bruxelas, quanto em Donetsk e Kharkiv. É uma guerra de resistência. A Ucrânia aposta que pode causar tanto dano que a Rússia será forçada a negociar. A Rússia aposta que o Ocidente vai piscar primeiro. E no meio, centenas de milhares de vidas são perdidas. As negociações de paz já estão acontecendo nos bastidores. Autoridades dos Estados Unidos e da Ucrânia se reúnem, mas Moscou exige mudanças radicais em qualquer proposta. Ninguém quer ceder. A Rússia usa as conversas para ganhar tempo e consolidar suas posições no campo de batalha. Putin afirma que não concorda com pontos cruciais da proposta americana. Um alto funcionário ucraniano acusa Moscou de usar a diplomacia como uma arma de guerra, uma tática para enganar o Ocidente enquanto prepara a próxima ofensiva. A confiança é zero. Enquanto isso, a escalada continua. A OTAN reage às ameaças de Putin, com o Reino Unido prometendo reforçar suas tropas no flanco leste. O presidente checo sugere que a aliança pode precisar abater drones russos que violem seu espaço aéreo. A tensão é palpável. Drones russos já testam o espaço aéreo europeu, levando a Alemanha a lançar um plano emergencial de defesa. Uma pesquisa recente mostra que a maioria dos europeus vê um alto risco de guerra com a Rússia nos próximos anos. O medo está se espalhando. Ataques a locais antes intocáveis, como a área de Chernobyl, mostram que a Rússia está disposta a elevar a aposta. Cada movimento é calculado para testar os limites da OTAN e a paciência do Ocidente. Estamos a um passo de um erro de cálculo.
Neste jogo de xadrez mortal, Syrskyi continua a ser a peça-chave da Ucrânia. Sua capacidade de transformar recursos limitados em golpes estratégicos é a única coisa que mantém a esperança viva. Ele é o Davi que enfrenta o Golias russo com uma funda tecnológica. Sua história, de um oficial treinado em Moscou a arquiteto da defesa ucraniana, encapsula a tragédia e a complexidade deste conflito. Uma guerra de irmãos, onde antigos aliados se tornaram inimigos mortais, lutando por cada centímetro de terra com fúria e desespero. O futuro da Ucrânia, e talvez da própria Europa, depende do resultado desta batalha entre a estratégia de Syrskyi e a massa de Putin, entre a inovação tecnológica e a força bruta. A guerra continua, o sangue continua a ser derramado e o mundo assiste, prendendo a respiração. Não há respostas fáceis, não há heróis puros, apenas a dura e fria realidade de um conflito que redefine o século XXI a cada dia que passa. Por fim, me fala com toda a sinceridade, se você acredita que a Ucrânia tem alguma chance de vencer a guerra com a ajuda da OTAN, caso o plano de paz não vá para frente. Aliás, você acredita mesmo que existe chances de um plano que deixe Ucrânia e Rússia satisfeitos? Deixe sua opinião nos comentários, sem medo de censura. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais, eu te agradeço muito por isso. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E se estiver vendo da sua TV, é só apontar o celular pelo QR Code aqui do lado. Deixe seu like pro YouTube recompensar o núcleo da Terra. Se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria.